Entre sombras e silêncios, o mistério no coração de um patrimônio real. Nos bastidores da monarquia britânica, onde tradição e poder caminham lado a lado, um novo capítulo de tensão parece emergir com força inesperada. O protagonista dessa vez é Príncipe William, cuja postura firme e cada vez mais estratégica vem redesenhando o papel do herdeiro em tempos modernos. Relatos recentes sugerem que William realizou uma visita discreta e não anunciada a uma das propriedades privadas de Rei Charles III, localizada no interior da Inglaterra. A propriedade, conhecida por sua beleza serena e importância histórica há anos, é administrada com forte influência de Annabel Elliot, irmã de Rainha Camila. O que deveria ser apenas uma inspeção técnica rapidamente se transformou em algo muito mais delicado. Durante sua passagem pelos corredores silenciosos da residência, William teria ouvido, acidentalmente, uma conversa privada entre Camila e Annabel. O conteúdo exato permanece desconhecido, mas fontes próximas descrevem as declarações como suficientemente graves para provocar uma reação imediata e incomum no príncipe. A resposta de William, segundo essas fontes, foi fria, direta e sem margem para ambiguidades. Em contraste com sua postura habitual, frequentemente marcada pela diplomacia e moderação, desta vez ele teria adotado uma linha de ação incisiva, sinalizando que certos limites podem ter sido ultrapassados. Desde que assumiu maior responsabilidade sobre os ativos do Ducado da Cornualha em 2022, William vem desenvolvendo uma reputação de gestor atento, particularmente sensível a questões de transparência financeira. Essa experiência parece ter moldado seu olhar durante a visita. Documentos recentes indicariam um aumento significativo nos custos de manutenção e renovação da propriedade nos últimos anos. Um crescimento que coincide com mudanças importantes dentro da família real, incluindo a ascensão de seu pai ao trono. A presença constante de Annabel Elliot na gestão estética das residências reais, embora tradicional, passou a levantar questionamentos. Sua posição, fortalecida por laços familiares diretos com a rainha, sempre foi vista como um cruzamento delicado entre confiança pessoal e responsabilidade institucional. Para William, esse tipo de relação pode representar um risco estrutural em um sistema que ele busca modernizar. Ao percorrer os ambientes recém-renovados, observando tecidos luxuosos, móveis restaurados e lustres imponentes, o príncipe não via apenas beleza, via números, contratos e justificativas que precisavam ser validadas, relatórios considerados superficiais e conexões entre fornecedores e a família Elliot teriam acentuado suas suspeitas. O que está em jogo vai além de uma simples questão administrativa. Trata-se de um embate silencioso entre duas visões de monarquia. Uma mais tradicional, baseada em redes de confiança pessoal e continuidade histórica, e outra mais contemporânea, que exige transparência, prestação de contas e distanciamento entre relações familiares e decisões financeiras. A posição de Camila, como consorte do rei, torna o cenário ainda mais sensível. Qualquer investigação que toque em sua esfera de influência inevitavelmente reverbera no próprio monarca. William, ciente disso, parece estar avançando com cautela, mas sem recuar de seu objetivo. Desde a coroação de 2023, a influência da rainha havia se infiltrado em cada recanto da vida real como uma presença silenciosa, porém constante, moldando decisões, relações e estruturas de poder. Aquela propriedade, em particular, não era apenas um retiro elegante ou um símbolo de tradição. Tornara-se, aos olhos mais atentos, um verdadeiro bastião econômico sendo cuidadosamente consolidado em favor de interesses familiares específicos. A aparente passividade do rei, diante dos privilégios concedidos a Annabelle, apenas intensificava as suspeitas. Para William, o silêncio não era neutralidade, era potencialmente conivência, e isso era algo que ele não podia aceitar. A integridade da instituição que um dia herdaria estava em jogo, e permitir que a privacidade de uma propriedade encobrisse irregularidades financeiras prolongadas era simplesmente impensável. Cada cômodo que ele atravessava parecia carregar a assinatura inconfundível de Annabelle. Luxo em excesso, escolhas estéticas grandiosas, mas acompanhadas por uma opacidade inquietante nos custos. Nada era simples, nada era transparente. A opulência, embora impressionante, levantava mais perguntas do que admiração. No fundo, William sabia que sua visita não era apenas uma inspeção, era uma intervenção.
uma tentativa de remover, com precisão cirúrgica, os resquícios de uma era onde favoritismo e influência pessoal se sobrepunham ao mérito e à responsabilidade. À medida que o crepúsculo envolvia os jardins, ele permanecia imóvel diante da janela, contemplando não a paisagem, mas o peso de suas descobertas. Ele tinha plena consciência de que aquela visita discreta não permaneceria secreta por muito tempo. Sua presença ali já era, por si só, uma declaração, e o que ele havia testemunhado até então era apenas a superfície de algo muito mais profundo e perturbador. Por trás da serenidade de seu semblante, uma tempestade ganhava forma, o inevitável confronto entre uma nova geração que exigia transparência e um sistema antigo ainda preso a privilégios arraigados. Determinando-se, ele avançou pelo corredor oeste, uma área oficialmente designada como zona privada devido a supostas manutenções técnicas. No entanto, a ausência total de equipes de trabalho e o silêncio quase artificial despertaram imediatamente seus instintos. Algo não estava certo. Com cautela, desviou-se do trajeto principal e seguiu por uma passagem lateral estreita, parcialmente oculta por retratos ancestrais. Aproximou-se de uma sala reservada a consultores artísticos. A porta, ligeiramente entreaberta, deixava escapar vozes baixas, cuidadosamente moduladas. William parou, controlou a respiração, escutou. A voz rouca e firme de Annabelle era inconfundível, carregando a confiança de quem está habituado a exercer poder nos bastidores. Em resposta, uma segunda voz, calma, porém incisiva, revelava a presença da rainha. Aquilo, por si só, já era alarmante. A reunião não constava em nenhuma agenda oficial. O que começou como curiosidade rapidamente se transformou em inquietação. As palavras que ouviu não pertenciam ao universo da decoração ou planejamento estético. Termos jurídicos e financeiros surgiam com frequência: interesse benéfico perpétuo, alteração de cláusulas fiduciárias, blindagem patrimonial. William aproximou-se ainda mais, os olhos estreitando-se diante do que começava a compreender. Por uma fresta, viu Annabelle inclinada sobre um mapa detalhado da propriedade, apontando áreas estratégicas de terra ao redor da residência principal. Dentro dele, um conflito intenso se desenrolava. O respeito pelo pai colidia com o dever de proteger o patrimônio institucional. Ficava claro, aquilo não era apenas ambição profissional, era um plano meticulosamente elaborado. Annabelle não buscava apenas consolidar sua posição atual. Com o apoio direto da rainha, articulava mecanismos legais que tornariam sua influência permanente, praticamente intocável, independentemente de futuras mudanças na liderança da monarquia. Mais do que isso, havia sinais de uma tentativa deliberada de enfraquecer o conselho responsável pela supervisão das decisões estratégicas. As palavras da rainha, proferidas em tom quase sussurrado, eram ainda mais perturbadoras. Falavam em assegurar o futuro da família Elliot e em reduzir interferências externas. Cada frase soava como uma lâmina, cortando profundamente a confiança que William ainda tentava preservar. Do lado de fora da sala, William permanecia imóvel, absorvendo cada palavra. O tilintar suave de uma xícara de chá, sendo colocada de volta no pires, ecoou como um sinal discreto de que a conversa se aproximava do fim. Com movimentos calculados, ele recuou, sem fazer ruído, encostando-se na parede fria do corredor. O peso do pequeno gravador pressionava contra seu peito, quase como uma lembrança física da gravidade do momento. Um silêncio denso o envolveu. Naquele instante, algo se rompeu de forma irreversível dentro dele. Não se tratava apenas de traição. Era a constatação de que os laços familiares haviam sido substituídos por interesses frios e estratégicos. A relação com sua madrasta, já frágil, tornara-se impossível de reconstruir. O som delicado da porcelana marcou o fim da encenação oculta. William não se permitiu hesitar. Ajustou o colete com precisão, como se aquele gesto pudesse conter a tempestade que fervilhava em seu interior. Inspirou profundamente, disciplinando a própria raiva, e então, com um movimento firme, empurrou a pesada porta de carvalho. Sua entrada cortou o ambiente como uma rajada de inverno. Annabelle Elliot, posicionada ao lado da mesa de mogno coberta por plantas e documentos, reagiu com um sobressalto visível. A pena antiga escapou de seus dedos, caindo no chão com um som seco. A cor desapareceu de seu rosto, substituída por um choque cru. A segurança arrogante que antes sustentava sua postura evaporou em segundos. A poucos passos dali, Camila manteve-se composta. Sua experiência em enfrentar crises era evidente na postura controlada, mas seus olhos revelavam algo mais profundo, uma tensão afiada, quase exausta, ao encarar o olhar firme do enteado. William não se apressou. Caminhou lentamente até o centro da sala,
seus sapatos polidos pressionando deliberadamente os papéis espalhados sobre a mesa. Documentos que minutos antes representavam planos concretos para dividir a propriedade. Ele evitou olhar diretamente para Camila, adiando um confronto inevitável. Em vez disso, fixou sua atenção em Annabella. Para ele, ela já não era família, nem mesmo uma artista talentosa. Tornara-se algo mais sombrio, uma presença corrosiva, consumindo a integridade da instituição por dentro. Com voz baixa, mas carregada de autoridade, William começou a expor o que ouvira. Não houve dramatização, nenhum discurso inflamado, apenas fatos. Ele descreveu a cronologia, os projetos fictícios, as manobras cuidadosamente disfarçadas sob termos técnicos. Cada palavra caía no silêncio da sala como o golpe de um martelo. Annabelle começou a tremer. Seus dedos se agarraram à borda da mesa, enquanto seus lábios tentavam formar negações desconexas. O choque inicial rapidamente deu lugar a uma resistência feroz. Ela tentou recuperar o controle, escondendo-se atrás de jargões técnicos e ambiguidades linguísticas. Alegou que tudo não passava de um mal-entendido, que discussões sobre preservação histórica haviam sido distorcidas em acusações de apropriação. Por um instante, ergueu o queixo, lançando-lhe um olhar desafiador. Ela acreditava estar protegida, sem testemunhas, sem provas visíveis, apenas palavras. E palavras, pensava ela, podiam ser contestadas. Mas aquela ousadia apenas fortaleceu a determinação de William. Ele sustentou o olhar dela. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Frio, contido, sem qualquer traço de empatia. Não era um gesto de conciliação, mas de certeza. A expressão de alguém que já sabia o desfecho. Ele não revelou o gravador. Ainda não. Preferiu deixar que a falsa segurança dela se prolongasse por mais alguns segundos. O silêncio que se seguiu tornou-se insuportável. O ar parecia rarefeito, pesado demais para ser respirado. Annabelle já não via diante de si um enteado, mas um juiz. William se afastou, caminhando até a janela que dava para os jardins dos fundos. Observou o exterior por um breve momento, como se buscasse ali a confirmação final de sua decisão. Príncipe William não perdeu um único instante. A noite londrina envolvia a cidade com seu brilho irregular, enquanto os postes de luz desenhavam sombras duras em seu rosto, reflexo fiel da tensão que crescia em seu interior. Assim que cruzou os portões do Palácio de Kensington, ele deu início a uma operação que não deixaria rastros visíveis, mas que poderia redefinir o equilíbrio da monarquia. Sem recorrer aos canais tradicionais ligados ao Palácio de Buckingham, William reuniu um círculo restrito de conselheiros financeiros e advogados de confiança absoluta. Eram profissionais escolhidos justamente por sua independência, pessoas imunes às influências do aparato palaciano e, sobretudo, distantes da órbita de Rainha Camila. O que começou como uma suspeita transformou-se rapidamente em uma investigação meticulosa, conduzida em silêncio quase absoluto. O príncipe compreendia o risco. Qualquer vazamento poderia não apenas comprometer o processo, mas abalar a credibilidade de toda a instituição que ele um dia herdaria. Nos dias seguintes, seu gabinete deixou de ser um espaço de reflexão para se tornar um verdadeiro centro de comando. Dossiês volumosos, cobrindo mais de 15 anos de registros financeiros da propriedade de Ray Mill, começaram a chegar por canais seguros. Cada documento era analisado com precisão cirúrgica, desde faturas de restauração de obras antigas até contratos recorrentes de substituição de tecidos e decoração. William não delegou apenas, ele próprio mergulhou nos números. Sua experiência recente na gestão do Ducado da Cornualha havia aguçado um olhar atento para inconsistências, e elas estavam por toda parte. As cifras pagas a empresas associadas a Annabelle Elliot destoavam dos valores de mercado. Mais inquietante ainda era a forma como essas transações eram estruturadas. Annabelle raramente aparecia diretamente nos contratos. Em vez disso, os pagamentos percorriam uma rede complexa de subcontratados, muitos deles ligados, direta ou indiretamente, à sua família. Taxas de consultoria eram habilmente diluídas dentro de custos de materiais. Projetos aparentemente simples apresentavam orçamentos inflados. Era um sistema sofisticado, desenhado para escapar a auditorias superficiais,
e mascarar a verdadeira dimensão dos valores envolvidos. Com uma caneta tinteiro preta, William sublinhava números, conectava nomes, construía um mapa invisível de relações e fluxos financeiros. A cada nova descoberta, a indignação deixava de ser abstrata e ganhava forma concreta. Do outro lado, sinais de inquietação começavam a surgir. Ainda que discretamente, algo indicava que a outra parte havia percebido a movimentação. Relatórios internos apontavam para falhas técnicas inesperadas em servidores que armazenavam arquivos históricos da propriedade. Contadores experientes pediam demissão de forma repentina, acompanhados por pacotes de saída generosos demais para serem ignorados. Na mente de William, essas ações não eram coincidência. Ele visualizava a pressa em apagar rastros, a tentativa desesperada de reorganizar contratos, de conter danos já em curso. Mas sua estratégia havia previsto esse cenário. Sua equipe havia garantido cópias de registros externos, provenientes de bancos intermediários e fornecedores internacionais, documentos fora do alcance de qualquer tentativa de manipulação local. A investigação, que começara como uma análise financeira, transformava-se agora em algo mais profundo, uma confrontação direta com práticas enraizadas ao longo de décadas. Em meio a tudo isso, havia também o peso pessoal. Em determinado momento, William deteve o olhar sobre uma fotografia em sua mesa. Rei Charles III sorria nela com serenidade, alheio à complexidade que se desenrolava nos bastidores. Esse contraste atingiu o príncipe com força silenciosa. Ele não estava apenas investigando números, estava confrontando uma realidade que tocava diretamente o círculo mais íntimo de seu pai. Sua determinação, no entanto, já não podia ser revertida. O que estava em jogo ultrapassava a esfera financeira. Tratava-se da integridade da coroa, da necessidade de romper com práticas que, embora toleradas no passado, não poderiam sobreviver sob o escrutínio do presente. Numa noite marcada pela chuva intensa sobre Londres, um conselheiro sênior entrou em silêncio e depositou uma pasta verde escura sobre a mesa. Era o primeiro relatório consolidado, um documento robusto, sustentado por provas difíceis de contestar. Ali estavam listados casos de pagamentos duplicados, despesas não autorizadas e contratos inflacionados, além de qualquer justificativa plausível. William folheou cada página com calma, ainda que suas mãos revelassem a tensão contida. Aquela não era apenas uma compilação de dados. Era uma acusação formal, construída linha por linha, contra um sistema que havia operado nas sombras por tempo demais. Do lado de fora, a chuva batia contra as janelas como um aviso insistente. Dentro da biblioteca, o silêncio era absoluto. Ao fechar o dossiê, William ergueu os olhos na direção distante do Palácio de Buckingham. O mapa financeiro estendia-se diante de William como uma teia meticulosamente construída, onde cada linha revelava não apenas números, mas intenções ocultas. Seu dedo seguia os caminhos sinuosos que partiam do Tesouro Real, atravessavam empresas offshore, cuidadosamente disfarçadas, e convergiam de forma quase inevitável para contas diretamente ligadas a Annabel Elliot. Aquilo não era um erro administrativo, era arquitetura, era estratégia. A sofisticação do esquema despertava nele uma mistura amarga de fúria e compaixão. Fúria pela traição silenciosa que corroía as bases da instituição. Compaixão por seu pai, um homem que sempre acreditara na força da unidade familiar, sem jamais imaginar que essa mesma confiança pudesse ser explorada para alimentar um império nas sombras. No silêncio denso da sala, William ergueu o pequeno dispositivo de gravação. Não precisava ouvi-lo novamente. Cada palavra dita por sua madrasta e por Annabella já estava gravada em sua memória como uma cicatriz permanente. Aquele registro não era apenas uma prova. Era a peça final que transformava suspeitas em certeza, números em conspiração. Com extremo cuidado, ele guardou o aparelho dentro de uma pequena caixa de veludo, protegida por um código. O gesto carregava uma dualidade profunda. Respeito pela importância da prova e repulsa pelo que ela representava. Ao revisar os relatórios complementares, sua convicção atingiu o ápice. Tentativas recentes de apagar rastros, arquivos alterados de forma grosseira, e-mails deletados, mas recuperados, apenas reforçavam a culpa. Eram marcas digitais impossíveis de negar, evidências deixadas por aqueles que jamais haviam enfrentado verdadeira supervisão. Annabel e a rainha, acostumadas a operar sob o manto da confiança irrestrita, haviam cometido um erro crucial, subestimar o peso da transparência em uma nova era. William levantou-se e caminhou até o retrato da falecida rainha. Ali,
sentiu o peso da história pressionar seus ombros. Não se tratava mais de um conflito pessoal. Levar aquele caso ao Conselho Real não era vingança, mas necessidade. Um passo essencial para preservar a credibilidade da monarquia diante de um mundo cada vez menos tolerante a privilégios obscuros. Ele imaginou os rostos dos conselheiros, homens e mulheres moldados por tradições seculares, agora prestes a encarar um escândalo enraizado no próprio coração da família real. Com precisão quase ritualística, organizou o dossiê. Cada página foi alinhada, cada documento posicionado com exatidão. Ao fechar a maleta de couro, o estalo do fecho ecoou como uma decisão irrevogável. Não haveria mais concessões, não haveria mais silêncio. Seus preparativos estavam completos. Provas financeiras irrefutáveis, registros de áudio que expunham intenções, um conjunto de evidências capaz de atravessar qualquer tentativa de negação. À medida que a noite cedia, lugar ao amanhecer, William observava o horizonte de Londres, onde a primeira luz tocava os telhados antigos da cidade. Uma calma inesperada tomou conta dele, não a calma da ignorância, mas a de um soldado consciente da batalha que se aproxima e seguro da justiça de sua causa. Na manhã seguinte, quando o dossiê fosse aberto diante do rei e do conselho, nada permaneceria igual. A Câmara do Conselho Real estava mergulhada em uma tensão quase palpável. A luz das velas e dos candelabros refletia sobre a longa mesa de carvalho, criando sombras que pareciam se mover com o peso do momento. No centro, o rei mantinha uma expressão marcada pelo cansaço e por uma inquietação difícil de ocultar. Ao seu lado, a rainha tentava sustentar sua habitual compostura. No entanto, suas mãos, escondidas sob a mesa, traíam-na com um leve tremor, sinal de uma tempestade interna que começava a emergir. Quando William entrou, não havia raiva em seu rosto, apenas uma serenidade fria, quase cortante, que silenciou o ambiente. Ele posicionou a maleta sobre a mesa. O som metálico do fecho, ao ser aberto, ecoou como um presságio. Sem recorrer a acusações diretas, iniciou sua apresentação. Deixou que os documentos falassem. Gráficos comparativos, contratos ligados a empresas de fachada, registros de transferências financeiras. Cada elemento era passado de mão em mão entre os conselheiros. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo leve deslizar do papel e por respirações contidas. William observava atento às reações. No rosto do pai, viu a incredulidade surgir, seguida por uma dor profunda, não apenas pela fraude, mas pela quebra de confiança. Então chegou o momento decisivo. O áudio foi reproduzido. As vozes de Annabelle e da rainha preencheram a sala, nuas e incontestáveis. Não havia espaço para interpretação. Cada palavra revelava cálculo. Cada frase expunha intenção. O tom confiante com que discutiam formas de contornar auditorias e garantir controle a longo prazo atravessava a formalidade do ambiente como lâminas afiadas. Annabelle Elliot permanecia sentada na extremidade da longa mesa como uma figura já deslocada do próprio cenário que outrora dominara com segurança. Seu rosto, antes firme e altivo, estava agora desprovido de qualquer cor, como se cada decisão tomada nas últimas semanas tivesse sido drenada diretamente de sua expressão. A confiança e a ousadia que demonstrara durante os confrontos anteriores haviam desaparecido por completo, substituídas por uma fragilidade inquietante. Seus olhos, trêmulos, ergueram-se na direção de sua irmã em um silencioso pedido de socorro, um gesto que naquele ambiente parecia quase infantil. Mas Camila já não era o porto seguro de antes. Sentada sob o peso dos olhares incisivos do conselho, a rainha enfrentava algo que raramente experimentara: o silêncio como resposta. Durante anos, sua habilidade em contornar crises, reformular narrativas e preservar sua posição fora quase lendária. Contudo, naquela sala, cada pergunta parecia retirar-lhe uma camada de autoridade. O silêncio que manteve não era estratégico, era revelador. Pela primeira vez, não havia argumento suficiente, nem influência capaz de alterar o rumo dos fatos que vinham à tona. O ponto culminante da sessão chegou com a apresentação do relatório do principal conselheiro jurídico. Meticulosamente construído, o documento detalhava as ações de Annabella, evidenciando uma série de decisões tomadas à margem da autorização institucional. Contratos firmados sem aprovação, redirecionamento de recursos e interferências diretas na administração dos bens reais formavam um quadro difícil de contestar. William permaneceu de pé durante toda essa exposição, sua postura firme contrastando com a tensão que pairava no ambiente. Seu olhar não se desviava dos documentos.
não por frieza, mas por um senso de dever que superava qualquer emoção pessoal. Havia tristeza, sim, ao reconhecer a fratura evidente dentro da própria família. No entanto, acima disso, havia um alívio profundo, a sensação de que, finalmente, a justiça começava a se desenhar com clareza. Ele não buscou o olhar de Camila. Não havia triunfo em sua atitude. Em vez disso, sua atenção estava voltada para algo maior, a preservação da integridade da instituição que representava. Após horas de debate intenso e revisão minuciosa, a decisão final caiu sobre a sala com o peso de uma sentença irreversível. O rei Charles, visivelmente abalado, tomou a caneta com mãos trêmulas. O ato de assinar o documento que retirava de Annabel Elliot todos os seus cargos e privilégios dentro das propriedades reais não era apenas administrativo, era profundamente simbólico. Cada assinatura marcava o fim de uma era. Todos os contratos de design associados a Annabelle foram imediatamente cancelados. Paralelamente, foi instituído um comitê independente de supervisão financeira, encarregado de assumir o controle completo da gestão dos bens. Não houve anúncios grandiosos, nem cerimônias públicas. A mudança ocorreu de forma silenciosa, porém implacável. A estrutura de poder, que durante anos operara nos bastidores, simplesmente deixou de existir. Camila manteve sua coroa. Mas, naquele momento, isso parecia quase irrelevante. Sua posição diante do conselho e do herdeiro fora profundamente abalada. A confiança que sustentava sua influência havia se dissipado, substituída por uma distância fria e institucional. O isolamento que se formava ao seu redor não precisava ser declarado. Ele se impunha por si só como um veredito não pronunciado. Quando a reunião chegou ao fim, William foi o último a deixar a sala. Ao atravessar o corredor e alcançar o exterior, ele inspirou profundamente o ar fresco da noite londrina. Havia algo de simbólico naquele instante, como se o peso acumulado ao longo dos últimos dias finalmente encontrasse uma forma de se dissipar. As fissuras haviam sido expostas, as sombras trazidas à luz. Ele caminhou sem pressa, mas com firmeza. Sob a iluminação tênue dos postes, sua sombra projetava-se longa sobre o pavimento, estável e definida. Era a imagem de alguém que não apenas enfrentara uma crise, mas que a atravessara com um propósito claro: proteger o último bastião de honra que ainda sustentava a monarquia. E talvez, naquele silêncio da noite, uma nova era começasse a se formar, menos baseada em influência pessoal e mais guiada por transparência e responsabilidade.